Eu nunca pedi para nascer e meus pais nunca me quiseram de verdade. Minha mãe disse que era jovem e tola, loucamente apaixonada por um cara que não conseguia ser fiel. Não demorou muito para ela descobrir que estava grávida. Esse bebê era eu, Raquel, o erro. Minha mãe queria se livrar de mim, mas os dois conjuntos de avós descobriram e a impediram. Naquela época, as pessoas não criavam filhos sozinhas, então meus pais se casaram e eu nasci 9 meses depois, chorando e esperneando. Meu pai nunca me deixou esquecer como eu arruinei a vida dele. Lá se vai minha juventude, ele dizia toda vez que olhava para mim. Para ele, eu não era uma filha, era um fardo, algo que o impedia de ter a vida que ele achava que merecia. Por 12 anos, éramos só nós 4 naquela casa minúscula. Eu andava na ponta dos pés, tentando não irritar meu pai, enquanto minha mãe cozinhava e limpava como se sua vida dependesse disso. Meu pai chegava do trabalho com uma carranca que só piorava quando me via. Então minha irmãzinha Olivia nasceu, a filha milagrosa, aquela que eles realmente queriam. Depois disso, fui empurrada ainda mais para o fundo. Raquel, cuide da sua irmã, Raquel, fique quieta, Olivia está dormindo, Raquel, por que você não pode ser mais como Olivia? Era sempre sobre Olivia. Ela ganhava roupas novas enquanto eu usava as dela de segunda mão. Ela recebia elogios e eu, broncas. Ela recebia amor e eu aprendi a viver com a decepção. Quando eu tinha 10 anos, já fazia a maior parte do trabalho doméstico, limpar banheiros, esfregar pisos, tirar o pó das prateleiras. Você pode imaginar, eu fazia tudo. Ninguém me agradecia, era simplesmente esperado. Mas havia uma coisa que eu não me importava em fazer: cozinhar. Algo sobre misturar ingredientes e criar sabores parecia mágico para mim. Lembro-me da primeira vez que fiz minha lasanha especial para um encontro de família. Tia Kelly deu uma mordida e seus olhos se iluminaram. Célia, isso está incrível. Quando você se tornou uma cozinheira tão boa? Minha mãe apenas sorriu e aceitou o elogio, absorvendo os cumprimentos. Eu fiquei no canto, invisível como sempre. Na verdade, fui eu quem fez, eu disse, tentando falar mais alto. Eles riram como se eu tivesse contado uma piada. Raquel gosta de ajudar na cozinha às vezes, minha mãe acrescentou rapidamente, ainda saboreando os elogios. Não é mesmo, querida? Eu fechei a boca, sabendo que não importava. Ninguém nunca acreditava em mim mesmo. À medida que crescia, a cozinha se tornou meu refúgio. Enquanto Olivia recebia toda a atenção e os presentes, eu encontrava conforto na culinária. Quando cheguei ao ensino médio, já conseguia fazer um ótimo assado, um que nem meu pai podia reclamar. Não está ruim, ele resmungou, enchendo a boca. Vindo dele, isso era um grande elogio. Mas cozinhar não era apenas sobre alimentar minha família. Eu tinha sonhos maiores. Toda noite, eu imaginava meu próprio restaurante, cheio de clientes felizes apreciando meus pratos. Uma noite no jantar, não consegui segurar mais. Eu quero abrir um restaurante um dia, soltei de repente. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Então Olivia deu uma risadinha. Você? Um restaurante? Minha mãe parecia preocupada, como se eu tivesse acabado de dizer que queria ser astronauta. Meu pai nem se deu ao trabalho de levantar os olhos do prato. Restaurantes fracassam o tempo todo. Você estaria falida em um mês, ele disse. Mas eu sou boa em cozinhar. Todo mundo gosta da minha comida, protestei. Todo mundo gosta de comida de graça, meu pai zombou. Isso não significa que pagariam por ela. Olivia entrou na conversa com sua voz doce e irritante. Talvez você possa trabalhar no McDonald's, Raquel. Ouvi dizer que eles estão sempre contratando. Quando chegou a hora da faculdade, eu tinha o coração decidido na melhor escola de culinária que pudesse encontrar. Para minha surpresa, meu pai concordou em pagar por isso. Esta é sua herança, ele disse rispidamente. Não espere mais nada. A casa, as economias, tudo isso vai para Olivia. Eu deveria ter me sentido magoada, mas estava animada demais com a escola de culinária para me importar. Esta era minha chance de provar meu valor. A faculdade foi um turbilhão de cortar, refogar e assar. Pela primeira vez na vida, senti que pertencia a algum lugar. Meus colegas apreciavam minha culinária e meus instrutores elogiavam minha criatividade.
Mas a realidade bateu forte depois da formatura. Sem dinheiro para meu próprio lugar, tive que voltar para casa. A diferença entre minha empolgante vida universitária e a frieza da minha família era enorme. Então você é chefe agora, hein? Olivia zombou durante o jantar. Isso significa que você vai fazer toda a comida daqui para frente? Antes que eu pudesse responder, minha mãe interveio. Ótima ideia. Raquel pode cozinhar e você pode se concentrar nos seus estudos, querida. Assim, voltei a ser a empregada da família, mas desta vez com um diploma culinário juntando poeira na prateleira. Consegui um emprego como chefe assistente em um restaurante local. O salário não era grande coisa, mas era um começo. Toda noite eu chegava em casa completamente exausta, apenas para encontrar pilhas de louça e roupa para lavar. Este é o seu aluguel, minha mãe dizia, me entregando uma lista de tarefas. Você não é mais criança, precisa ajudar. Mas eu não deixei isso me abater. Cada momento livre era dedicado a planejar, sonhar e ter esperança. Eu sabia que um dia teria meu próprio restaurante, e quando esse dia chegasse, eu mostraria a todos do que eu era realmente capaz. 3 longos anos se passaram, cada dia parecendo igual ao anterior. Eu cozinhava, limpava, trabalhava duro no restaurante e via Olivia conseguir tudo o que eu sempre quis. No dia em que Olivia começou o ensino médio, meu pai chegou em casa com um enorme sorriso no rosto. Olivia, querida, venha ver o que eu comprei para você, ele chamou. Todos nós saímos e, parado na garagem como um tapa brilhante na minha cara, estava um carro novo em folha. Um carro? Mas eu nem sei dirigir ainda, Olivia disse, os olhos arregalados de surpresa. Meu pai riu e jogou as chaves para ela. Você vai aprender logo, minha menina merece o melhor desde o começo. Mordi minha língua com tanta força que pude sentir o gosto de sangue. Quando fiz 18 anos, ganhei uma bicicleta de segunda mão, e isso só porque eu precisava dela para chegar ao meu trabalho de meio período. E não parou por aí. Toda semana havia algo novo para Olivia, o último iPhone, um MacBook Pro, roupas de marca. Eles até renovaram o quarto dela, transformando-o em algo que parecia um quarto de hotel de luxo. Enquanto isso, eu ainda estava no meu velho quarto com o mesmo papel de parede desbotado e a mesma cama rangente que tinha desde os 12 anos. Pelo menos as aranhas me faziam companhia, certo? Comecei a pensar em me mudar. Talvez pudesse encontrar um colega de quarto e dividir o aluguel de um apartamento minúsculo. Qualquer coisa seria melhor do que esse lembrete constante de como eu importava pouco. Mas então chegou o Natal. Eu tinha economizado, determinada a comprar presentes legais para todos, para mostrar a eles que eu não era o fracasso que pensavam que eu era. Acabei comprando bilhetes de loteria para todos. Não os raspadinhas baratas, mas bilhetes para o grande prêmio. Na manhã de Natal, entreguei os envelopes, tentando não parecer muito ansiosa. Minha mãe abriu o dela primeiro e seu rosto caiu. Oh, bilhetes de loteria, ela disse. Meu pai bufou. O que é isso? Um presente de posto de gasolina? Olivia nem se incomodou em abrir o dela, apenas revirou os olhos. Nossa, obrigada, Raquel. Realmente muito atencioso. Minha mãe tentou soar gentil, mas sua voz estava pingando de falsa doçura. Acho que já que Raquel não nos deu nenhum presente de verdade, ela também não vai esperar nenhum presente, não é? Isso parece justo. Senti um nó na garganta. Sem dizer uma palavra, arranquei os bilhetes da loteria da mão do meu pai. Sabem de uma coisa? Eu fico com eles. Feliz Natal sangrento. Saí tempestuosamente, ignorando seus rostos chocados. Quem se importava com o jantar em família, afinal? Mandei uma mensagem para minha colega de trabalho, Laura. Ei, você ainda está no restaurante? Se importa com alguma companhia? 1 hora depois, eu estava sentada no bar do restaurante fechado, bebericando champanhe barato com Laura. Conforme a noite avançava, trocamos histórias sobre famílias horríveis e sonhos esmagados. Não era exatamente um Natal aconchegante e caloroso, mas pelo menos eu não me sentia tão sozinha. Alguns dias depois, eu estava no trabalho, como de costume. Durante meu intervalo, verifiquei meu telefone e vi uma chamada perdida de um número desconhecido. Provavelmente só mais uma fraude, murmurei, jogando o telefone de lado. Mas então tocou novamente, o mesmo número.
A curiosidade falou mais alto e eu atendi. Alô, é a Raquel Souza? Uma voz alegre perguntou. Sim, quem é? Respondi. Aqui é Carla, da Loteria Federal. Estou ligando para informar que você está com um bilhete premiado. Quase deixei o telefone cair. O quê? Você está falando sério? Absolutamente. Um dos seus bilhetes acertou todos os números no sorteio de Natal. Depois dos impostos, seus ganhos somam 10 milhões de reais. O mundo girou ao meu redor em um turbilhão. Voltei para casa com a mente acelerada. Esta era a minha chance de finalmente abrir meu próprio restaurante, de provar a todos do que eu era capaz. Entrei pela porta da frente, incapaz de conter minha empolgação. Vocês não vão acreditar no que aconteceu, soltei. Eles estavam todos sentados à mesa da cozinha, me olhando como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Eu ganhei na loteria. Um dos bilhetes, aquele que eu ia dar para a mãe, ganhou 10 milhões de reais depois dos impostos. Por um momento, houve um silêncio atordoado. Então a voz estridente de Olivia quebrou o silêncio. Esse dinheiro pertence a nós, ela gritou. Você comprou esses bilhetes como presentes para a mamãe e o papai. Tudo que pertence a eles pertence a mim. Foi como um tapa na cara. Não, eles devolveram os bilhetes para mim. São meus, eu disse, tentando manter a voz firme. Minha mãe e meu pai trocaram um olhar, então meu pai falou lentamente, Raquel, seja razoável. Você mora sob nosso teto, você nos deve. Agora entregue esse bilhete, nós cuidaremos de tudo. Dei um passo para trás, minha mão instintivamente indo para o bolso onde estava o bilhete da loteria. Não, eu disse, surpreendendo a mim mesma com quão firme minha voz soou. Este é o meu bilhete, meu prêmio. Vou usá-lo para abrir meu próprio restaurante. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Agora escute aqui, mocinha. Não, vocês que escutem, gritei, toda a frustração de anos sendo tratada como se eu não importasse explodindo de uma vez. Passei minha vida inteira sendo tratada como se fosse menos que todos os outros nesta família. Bem, não mais. Esta é a minha chance e eu vou aproveitá-la. Se é assim que você se sente, minha mãe disse friamente, então pode sair desta casa agora. Olhei para eles, essas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente, e naquele momento, as vi claramente pela primeira vez. Ótimo, sussurrei. Estou fora. Subi as escadas tempestuosamente, joguei algumas roupas e itens essenciais em uma mala e saí. Eles me observaram partir, provavelmente pensando que eu voltaria em alguns dias implorando para retornar. Mas eles não poderiam estar mais errados. Minha primeira parada foi na loteria para reivindicar meus ganhos. Em seguida, fui direto para um corretor de imóveis. Preciso de um apartamento, disse ao agente surpreso. Algo disponível imediatamente. Naquela mesma noite, eu estava sentada no meu próprio lugar. Não era muito, apenas um pequeno apartamento de um quarto em um bairro decente, mas era meu, todo meu. Enquanto eu estava sentada no chão, não tive tempo de comprar móveis ainda, comendo comida para a viagem e navegando por catálogos de equipamentos para restaurantes no meu celular, senti algo que não senti há anos, esperança. Primeiro, eu precisava de um plano de negócio sólido. Passei semanas colada ao meu laptop, pesquisando, fazendo cálculos e planejando cada mínimo detalhe. Depois do que pareceu um número interminável de revisões, finalmente tinha um plano do qual me orgulhava. O próximo passo era encontrar o local perfeito. Pesquisei a cidade inteira em busca do lugar certo e, finalmente, o encontrei, um pequeno estabelecimento deteriorado que estava vago há anos. O proprietário quase riu quando lhe disse que queria transformá-lo em um restaurante. Boa sorte com isso, querida, ele disse com uma risada, me entregando as chaves. Os 4 meses seguintes foram um borrão de trabalho duro. Contratei empreiteiros, escolhi cada acessório e pessoalmente esfreguei cada centímetro do lugar. Foi um trabalho árduo e exaustivo, mas cada bolha e hematoma parecia uma medalha de honra. Finalmente, chegou o dia da inauguração. Fiquei na cozinha, minha cozinha, cercada pela equipe que eu havia pessoalmente contratado e treinado. Quando o primeiro pedido chegou, uma onda de empolgação percorreu meu corpo. Vamos lá, disse, amarrando meu avental. Os primeiros meses foram um borrão.
Eu trabalhava 20 horas por dia, cozinhando, gerenciando e fazendo o que fosse necessário. Lenta, mas seguramente, a palavra começou a se espalhar. As pessoas amavam minha comida, não apenas pelo sabor, mas pelo cuidado e criatividade que eu colocava em cada prato. Introduzi um programa de fidelidade para clientes regulares, oferecendo descontos especiais e prioridade em novos itens do menu. Foi um sucesso e logo eu tinha um grupo central de clientes regulares que vinham com tanta frequência que pareciam família. Mas não parei por aí. Comecei um serviço de entrega, fazendo parceria com motoboys locais para levar minha comida diretamente às casas das pessoas. Foi um risco no início, manter a qualidade alta era complicado, mas compensou. As redes sociais também se tornaram minha melhor ferramenta. Eu postava pratos especiais do dia, vídeos dos bastidores da cozinha e conversava com os clientes online. Meu número de seguidores cresceu e, com ele, minha base de clientes. 3 anos depois, eu finalmente estava tendo lucro. Não era uma quantia enorme, mas era algo. Comecei até a procurar um segundo local. Abrir o segundo restaurante foi mais fácil em alguns aspectos, eu sabia o que estava fazendo desta vez, mas mais difícil em outros. Eu não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então tive que aprender a confiar em minha equipe e delegar responsabilidades. Conseguimos fazer funcionar e, 4 anos depois, abri meu terceiro restaurante. Antes que eu percebesse, era a orgulhosa proprietária de uma rede de restaurantes bem-sucedida. Eu, Raquel Souza, a garota que nunca deveria ter chegado a lugar nenhum. Não vou mentir, não foi fácil. Houve noites em que chorei até dormir, me perguntando se tinha assumido responsabilidades demais, dias em que quis desistir e jogar tudo para o alto. Mas toda vez que eu entrava em um dos meus restaurantes, via clientes felizes e sentia o cheiro da comida incrível, eu sabia que tudo tinha valido a pena. Um sábado, eu estava no meu escritório revisando as finanças do meu mais novo restaurante quando meu telefone tocou. Olhei para a tela e congelei. Era um número que eu não via há anos, o da casa dos meus pais. Por um momento, pensei em deixar ir para a caixa postal, mas a curiosidade falou mais alto. Atendi cautelosamente. Alô? Raquel, é a mamãe. Sua voz estava hesitante. Olha, sei que não estamos nos melhores termos, mas precisamos da sua ajuda. É sobre Olivia. Claro que era sobre Olivia. Sempre foi sobre Olivia. O que tem nela? Perguntei, tentando manter minha voz firme. A voz do meu pai entrou na linha. Ela está com problemas, Raquel. Perdeu o emprego, estão acusando-a de roubo e agora ninguém quer contratá-la. Esperávamos que você pudesse ter uma posição para ela em um dos seus restaurantes. Quase ri. Depois de tudo que me fizeram passar, agora tinham a audácia de pedir um favor. Mas então pensei em Olivia. Apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. Deixe-me falar com ela, disse. Olivia veio ao telefone, sua voz pequena e assustada. Raquel, sinto muito por tudo. Eu realmente preciso de ajuda. Fechei os olhos e respirei fundo. Tudo bem, disse finalmente. Vou dar um emprego a você. Mas ouça bem, não há tratamento especial. Se você pisar na bola, está fora. Entendeu? Sim, sim, obrigada, obrigada, Olivia disse, sua voz cheia de alívio. Na manhã seguinte, Olivia apareceu pontualmente. Ela parecia nervosa, mas determinada. Comecei dando a ela algumas tarefas administrativas básicas, aumentando gradualmente suas responsabilidades ao longo do tempo. Para minha surpresa, ela levou o trabalho a sério. Prestava atenção durante o treinamento, fazia boas perguntas e nunca reclamava do trabalho. Uma noite, enquanto estávamos fechando, Olivia desabou. Preciso te contar a verdade, ela soluçou. Eu não roubei nada do meu último emprego. Meu chefe, ele tentou se forçar sobre mim. Quando eu disse não, ele me demitiu e espalhou rumores de que eu era uma ladra. Senti uma onda de raiva. Por que você não denunciou ele? Quem acreditaria em mim em vez dele? Olivia enxugou os olhos. Eu estava com tanto medo, Raquel. Não sabia o que fazer. Eu acredito em você, disse, puxando-a para um abraço. E vamos resolver isso juntas, ok?
Nas semanas seguintes, me concentrei em ensinar a Olivia tudo o que eu sabia sobre administrar o restaurante. Ela absorvia as informações como uma esponja, ansiosa para aprender e provar seu valor. Enquanto eu observava lidar confiantemente com uma correria de clientes um dia, me senti orgulhosa e inquieta ao mesmo tempo. Olivia estava se mostrando uma aprendiz rápida e uma trabalhadora dedicada, mas uma voz no fundo da minha mente me advertia para não baixar completamente a guarda. No início, tudo parecia perfeito. Olivia se jogou no trabalho com mais entusiasmo do que eu já tinha visto dela antes. Ela sempre era a primeira a chegar e a última a sair, assumindo turnos extras e se voluntariando para as tarefas mais difíceis. Mas então comecei a ouvir sussurros. No começo, descartei como fofoca típica de trabalho, mas os rumores continuavam ficando mais altos. Um dia, Paulo, meu chefe principal, me chamou de lado. Acho que você precisa saber de uma coisa, ele disse. Sua irmã, ela tem dito coisas, causando problemas. Um arrepio percorreu minha espinha. Que tipo de coisas? Perguntei. Paulo parecia desconfortável. Ela tem dito às pessoas que estão sendo mal pagas, dizendo que você está ficando com todos os lucros para si mesma. Ela até sugeriu que façam greve. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso é ridículo. Vocês todos sabem como nossas margens são apertadas. Sempre fui transparente sobre as finanças. Nós sabemos, chefe, Paulo me tranquilizou. Nenhum de nós acredita nisso. Mas tem mais. Ele continuou me contando que Olivia estava alegando que o restaurante pertencia legitimamente a ela, dizendo que eu de alguma forma a tinha trapaceado de sua parte do dinheiro da família. Foi como um soco no estômago. Depois de tudo que passamos, depois que eu dei a ela uma segunda chance, era assim que ela me pagava? Naquela noite, confrontei Olivia, minhas mãos tremendo de raiva e decepção. Que diabos você pensa que está fazendo? Exigi. O rosto de Olivia estava em branco, fingindo inocência. Do que você está falando, mana? Contei a ela tudo o que tinha ouvido. Para meu choque, ela apenas deu de ombros. Ah, isso, ela disse casualmente. Eu só estava testando a lealdade da equipe, sabe? Certificando-me de que não se voltariam contra você. Parece que eles passaram no teste com louvor. Eu queria acreditar nela, realmente queria. Mas algo em seus olhos, um brilho frio e calculista, me fez hesitar. Antes que eu pudesse dizer mais, houve uma batida frenética na porta do meu escritório. Melissa, minha gerente assistente, entrou parecendo pálida e preocupada. Raquel, temos um problema, ela disse. Há um grande déficit no caixa. Mais de R$ 100.000 estão faltando. Passamos horas analisando os livros, verificando e reverificando tudo. Não havia erro. Uma quantia significativa de dinheiro havia sumido. Apenas 4 pessoas tinham acesso ao caixa: eu, Melissa, Paulo e Olivia. Eu conhecia Melissa e Paulo há anos. Eles estavam comigo desde o início, através de todos os altos e baixos. Eu confiava neles completamente. Como se lesse meus pensamentos, Olivia se aproximou de mim e sussurrou: sabe, eu notei Melissa ficando até tarde muitas vezes recentemente. E ela acabou de comprar aquele carro novo chique. Observando Olivia se afastar, eu sabia que tinha uma grande decisão a tomar. Não podia ignorar isso. Havia muito em risco: meu negócio, minha reputação e o sustento dos meus leais funcionários. Tarde da noite, depois que todos tinham ido embora, instalei câmeras escondidas ao redor dos caixas. Parecia errado, como se eu estivesse traindo a confiança da minha equipe, mas eu não tinha escolha. Por dias, assisti a horas de filmagens chatas, meus olhos ardendo de tanto olhar para a tela. E então, na quinta noite, vi Olivia se movendo rápida e secretamente, abrindo o caixa. Suas mãos entravam e saíam, enfiando dinheiro nos bolsos. Meu coração afundou. Não consegui me forçar a confrontá-la, então chamei a polícia. No dia seguinte, quando Olivia estava terminando seu turno, 3 policiais entraram. O olhar em seu rosto, choque, depois raiva, dizia tudo. Ela começou a se debater, derrubando mesas e jogando pratos no chão. Eu mereço esse dinheiro, ela gritou. Eu deveria ser rica, não você. Você roubou minha vida, enquanto a polícia a levava embora.
Não senti nada. Nem tristeza, nem arrependimento. Apenas um vazio onde meu amor por ela costumava estar. No dia seguinte, meus pais invadiram o restaurante. Minha mãe estava chorando e o rosto do meu pai estava vermelho de raiva. Como você ousa? Meu pai rugiu. Sua própria irmã. Retire as acusações agora. Mantive minha posição. Não. Ela roubou de mim. Ela precisa enfrentar as consequências. Peguei meu telefone e mostrei a eles as filmagens de Olivia roubando. Olhem, eu disse. Isso é o que sua preciosa Olivia fez. Ela é uma ladra. Eles assistiram ao vídeo, seus rostos ficando pálidos. Mas em vez de entender, suas expressões endureceram. Você armou para ela, minha mãe acusou. Você sempre teve inveja dela. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Inveja? Vocês estão brincando comigo? Vocês não me deram nada e esperavam que eu fosse grata. Bem, acabou. Olivia fez suas escolhas e agora tem que viver com elas. Eles esbravejaram e deliraram, alternando entre ameaças e súplicas, mas eu não cedi. Saiam, eu finalmente disse. Saiam do meu restaurante e saiam da minha vida. Se não saírem agora, vou chamar a polícia. Eles foram embora, mas não antes do meu pai cuspir. Você vai se arrepender disso, Raquel. Anote minhas palavras. O julgamento foi um pesadelo. A performance chorosa de Olivia no banco quase me fez duvidar de mim mesma, mas então veio uma testemunha surpresa, seu ex-chefe. Ele testemunhou sobre como Olivia o havia perseguido agressivamente, ameaçando acusá-lo de assédio sexual quando ele a rejeitou. Ele também explicou como ela havia roubado dinheiro da empresa em retaliação. No final, o júri a considerou culpada. Enquanto a levavam embora, ela me deu um último olhar. Não havia arrependimento em seus olhos. Apenas ódio frio. Não falei com minha família desde aquele dia. Às vezes, tarde da noite, me pergunto se fiz a escolha certa. Mas então olho para o que construí, para a vida que fiz para mim mesma, e sei que fiz. De pé na cozinha do meu mais novo restaurante, observando minha equipe se preparar para o jantar, uma sensação de paz me invade. Esta é minha família agora. Este é meu lar. E ninguém, nem Olivia, nem meus pais, nem ninguém, pode tirar isso de mim.